A Luz da Bíblia, aqui na Cidade Gospel 97,5 FM, com Ed Souza. Cidade Gospel 97,5 FM, estamos começando mais uma Luz da Bíblia. Olha, ao longo de toda a história bíblica, Deus tem usado em dado momento o valor da mulher para mudar a situação de um certo contexto e até mesmo para ajudar a nação, para ajudar reis, para orientar, para consolar. Elas foram importantes no início da promessa de Deus para com Israel, também na saída, no êxodo. Elas também tiveram um papel fundamental em Juízes, passando por vários reinados. E no ministério de Jesus, as mulheres foram muito valorizadas por ele e elas desempenharam, assim, um papel muito importante para o crescimento e evolução do Evangelho ao longo dos séculos até aqui. E para falar sobre esse papel importante da mulher cristã na propagação do Evangelho nos nossos dias, nos dias atuais, nós convidamos a pastora Joana Rodrigues, da Igreja Pentecostal Cristo é Vida. Pastora Joana, seja muito bem-vinda aqui ao programa A Luz da Bíblia. Muito obrigado, Ed. O prazer é todo meu estar aqui com você, programa Luz da Bíblia. Pastora Joana, qual o papel de fato da mulher cristã na propagação do Evangelho nos nossos dias? Muito bem, Ed. Eu acredito que, como no passado, é de muita importância. É um papel fundamental da mulher na propagação do Evangelho, porque o Evangelho quer dizer boas novas. E muitas mulheres têm se dado ao máximo para transmitir essas boas novas, falando às suas vizinhas e conseguindo levar famílias inteiras para o conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso é propagar o Evangelho. São elas que mais frequentam as igrejas, tanto no passado como nos nossos dias hoje. São elas que pregam aos seus filhos com suas próprias vidas, dando exemplo de como ser cristão. Tem se formado grupos de oração em favor de pecadores, tem demonstrado com fé e com gentileza que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. A importância da mulher cristã na propagação do Evangelho tem sido de extrema necessidade ou muito valor. Pastora Joana, nós sabemos de todos esses valores das mulheres, mas também tem uma provocação, viu? Mulher virtuosa, quem a achará? Eu gostaria, claro, é óbvio, é uma provocação baseada em Provérbios 31:10. Qual a leitura que a senhora faz dessa passagem bíblica? A palavra virtuosa nos leva a pensar, ou quer dizer, uma pessoa forte, uma pessoa talentosa. Sob a minha ótica, a verdadeira interpretação dessa passagem diz respeito a uma mulher digna, uma mulher hábil, mas que não é uma mulher ilimitada. Este é um termo que cobre tudo o que diz respeito ao caráter e habilidade dessa mulher. E essa mulher pode ser encontrada. Mulher de um espírito manso, compreensiva, amorosa, forte, corajosa. Como diz o versículo 26, essa mulher virtuosa, ou seja, forte, corajosa, tem um valor acima de pedras preciosas. Mas apesar disso, ela sendo uma líder diligência com impressionante e extraordinária habilidade, mesmo assim é uma mulher que tem na sua boca palavras maravilhosas. Não é uma mulher que tem uma língua áspera, né? Mas é uma mulher que, com tantas riquezas, né, e tantas virtudes, é uma mulher muito compreensiva. E tão interessante é dizer que o marido dessa mulher a elogia, né? E seus filhos levantam e a chamam de bem-aventurada. E o marido diz: olha, muitas mulheres têm obrado virtuosamente, mas você é superior a todas elas. Então eu acredito que essa é a mulher virtuosa. E também, né, pastora, muitas pessoas usam esse versículo num contexto pejorativo, né? É um erro, porque tem sim, né? Tem mulheres
muito virtuosas, e você vê, eu admiro muito mulheres que são ao lado dos seus maridos, né? Dando ali a força, ajudando, são mulheres corajosas, isso é muito interessante, né? Então, encontra-se mulheres virtuosas. Pastora Joana, parece que vai ficar um pouco dissonante a nossa conversa aqui, mas eu gostaria de saber da senhora uma opinião, até que isolada, essa questão no secularismo do feminicídio que vem crescendo demais. Todo dia a gente ouve aí nos noticiários, a gente lê, a gente vê. O que a senhora acha que pode estar acontecendo? É aquela palavra que Jesus nos disse que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam e culmina em assassinatos e uma série de outros delitos como esse? Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque tem existido desordenadamente algo que vem contra, e a gente vê que às vezes a gente ouve assim, olha, foi encontrada a criancinha lá naquele rio lá, que a mãe, né, após ter dado à luz, jogou a criança lá, colocou no lugar. De repente você ouve uma onda disso. A criancinha foi abandonada, a criancinha foi morta. Eu acredito que, além de ser uma consequência tão grande de escolhas erradas, às vezes, eu acredito que existem espíritos contrários que contribuem para isso acontecer. Porque tem sido demais. Tem sido demais mesmo. E a outra coisa são as penalidades que são muito fracas. Fracas. Porque quando um homem, se fosse assim, fizesse alguma coisa contra as mulheres e tivesse uma lei que protegia realmente as mulheres e aquele lá ficava guardado lá na cadeia, eu acho que era diferente. Né? Agora, já ouvimos casos em que não foi lá e confessou que matou mesmo a mulher, saiu pela porta da frente da delegacia. Sendo assim que é. Né? Então, quer dizer, é dia após dia que nós temos visto isso acontecendo. Pastora Joana, alguns estudiosos consideram Paulo rígido demais. Paulo quis dizer o que mesmo naquela palavra quando ele pede para que as mulheres fiquem caladas, naquele momento ali onde está descrito em 1 Coríntios, no 14, do versículo 33 ao 35. Essa palavra, esse versículo, né, tem existido várias interpretações, né? E existe até uma briga tão forte, né, contra isso, porque não, as mulheres precisam ficar caladas, né, e não tem que ficar caladas. Então, são várias interpretações, e muitos dizem que as mulheres naquele tempo, que tinha uma divisão, né, dentro ali no templo, na sinagoga, cada um ficava de um lado, então que as mulheres naquele tempo, não concordo tanto com essas objeções que se colocam, eram ignorantes, né? E pode até ser mesmo ignorante sobre aquilo que estava se tratando naquele tempo, era novo na realidade, né? Então diz que quando Paulo estava pregando, estava ensinando, as mulheres estavam lá do outro lado querendo saber, marido, o que é que ele disse, o que falou, querendo entender o que é que o apóstolo tinha dito, né? E outros dizem que as mulheres também traziam ali assuntos vários, né? Que mesmo na pregação, não estava atenta tanto à pregação, mas estavam querendo saber, ô Maria, como o preço lá da batatinha lá na feira, né? Quanto que está, né? E, olha, não, lá naquele outro lugar lá está mais barato, né? Isso sendo tratado ali na hora do culto. Então, quer dizer, são palavras, né? São pensamentos ou interpretações que trazem, né? Um senhor disse num livro, dizendo que ele mesmo foi pregar num certo lugar, e quando chegou lá as mulheres estavam tratando de coisas, mas que queriam saber, na hora do culto ele falou, eu tive que agir como Paulo, olha, as mulheres ficam caladas. Né? E nesse aspecto realmente, né, quem que consegue pregar, não é, Ed? Com pessoas falando e perguntando e gritando, vamos ser bem sinceros, seja homem ou mulher, né, na hora do culto, não dá para ficar falando, né? Até porque também, né, pastora Joana, este comportamento é peculiar das mulheres, né? Tratar de várias coisas, vários assuntos ao mesmo tempo, né? E deve ter excedido em algum momento lá naquele
contexto ali da pregação de Paulo. Quer tratar tudo ao mesmo tempo, né? Tá. Agora, é mais sugestivo, então, que Paulo, mais aceitável, que Paulo estivesse respondendo a uma pergunta que lhe fizeram, né? Porque ele não poderia estar sendo rígido nesse aspecto de pregação ou de uma profecia ou de uma oração. Porque o falar envolve tudo isso, né? Ele não permito que fale, não é? As mulheres ficam caladas. Então, se eu oro, não estou calada. Se eu profetizo, não estou calada. Então, logicamente, Paulo, ele não estava dizendo sobre isso, né? Por que também nós podemos dizer isso? Porque Paulo permite que mulheres orem e profetizem em reuniões públicas. Nós vemos isso em 1 Coríntios 11, né? Filipe tinha filhas que profetizavam, né? E Paulo também tinha mulheres que estavam com ele na sua companhia. E o mais certo em dizer isso é que as mulheres tinham igrejas nas suas casas. E se elas tinham igreja na sua casa, será que elas não falavam? Acabou do tempo. Né? Então isso é muito lógico que Paulo não estava realmente se referindo a mulheres não pregar, não orar, não profetizar, né? Mas sim, ele estava se referindo a que esse tipo de conversa secundárias, né? Que não dá certo na igreja, né? Mas quanto ao âmbito espiritual, não. Então, desde muitos séculos, até as igrejas, inclusive hoje, não são tantas, mas quantas são as igrejas que talvez não tenham tantas restrições quanto a uma mulher vir e cantar, mas quando ela canta, ela está falando, né? E alguém disse, na minha igreja a mulher não fala. Mas a irmã veio para dar um testemunho. Ah, mas o que é isso, né? Então, as mulheres podem cantar, pode dar o testemunho, mas elas não podem assumir uma liderança. Ainda que nós vemos hoje muitas líderes, né, de senhoras, coisas, mas a liderança que se diz não pode ser pastoras. Geralmente é nisso que mais batem, né? E também Paulo trabalhava com várias mulheres que foram bastante importantes para o crescimento da igreja naquele momento, né? Exatamente. E Paulo tinha várias delas na sua companhia, né? No seu trabalho de evangelização, né? E mesmo como eu disse, né? As mulheres tinham igrejas nas suas casas, né? Então, se elas tinham igrejas nas suas casas, elas eram pastoras. Não? Cidade Gospel 97.5 FM, estamos aqui no programa Luz da Bíblia. A nossa entrevistada esta semana é a pastora Joana Rodrigues, da Igreja Cristo é Vida, em Campinas, sobre o papel da mulher cristã na propagação do Evangelho. Pastora Joana, no geral, o perfil da mulher cristã nos dias atuais, ele tem se enquadrado nos padrões bíblicos? No livro de 1 Pedro 3 e 4, nós vemos um perfil de uma mulher, né, cristã naquela época, né? E ele começa dizendo que o enfeite delas não seja o exterior, no frisado do cabelo, no uso da joia, de ouro, na compostura de vestes, né? Mas no homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam, se enfeitavam as mulheres de antigamente, as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, né? Então, e também Timóteo diz que as mulheres não sejam maldizentes, né? Que as mulheres estejam ali colocadas no seu lugar. Então, acho que o perfil de uma mulher cristã é que essa mulher, ela demonstre ser uma mulher cheia do Espírito Santo, né? Que ela não seja uma mulher que se intrometa em conversas e assuntos dos outros e que ela não pense só em si, né, na sua aparência exterior, mas que cuide do seu interior, como o apóstolo está dizendo, de um espírito manso, que isso é agradável diante de Deus.
Nos nossos dias, nós temos visto mulheres que têm um perfil de uma mulher cristã, são tementes a Deus, obedientes aos seus maridos. Isso é o que engloba também, eu acredito, o perfil de uma mulher cristã. Mas tem dado muita importância a coisas exteriores, né? Coisas exteriores. E às vezes tentam demonstrar uma coisa que na realidade não é. Uma coisa que na realidade não é. Então eu acredito que podemos encontrar hoje, como no perfil do passado, uma mulher assim? Não podemos encontrar, porque nós temos visto muitas mulheres que elas temem a Deus, né? Elas andam de uma maneira digna de uma mulher cristã, né? E que também o seu interior, você vai falar com aquelas mulheres e tem palavras maravilhosas, palavra de Deus, né? Não são maldizentes, né? Você não escuta. Eu conheço mulheres que você pode falar com elas 5 horas, não toca o nome de ninguém, a não ser para o bem, né? Então eu acredito que isso engloba muito o espiritual de uma mulher, né? Uma mulher cristã, o perfil dela. Eu acredito que isso vale muito. No programa A Luz da Bíblia, estamos conversando com a pastora Joana Rodrigues. E as redes sociais, hein, pastora Joana? Elas quase que obrigam a pessoa hoje a ter um perfil social e até mesmo uma identidade digital, né? Onde ali muitas vezes é manifesto não o que a pessoa realmente é, mas muitas vezes o que gostaria de ser. As mulheres cristãs, elas têm se comportado bem nas redes sociais, pastora Joana? Existe casos repugnáveis, sim, Ed, existe, né? E mesmo nesse âmbito, nesse aspecto, a gente sabe de muita confusão, né? De muita confusão. E uma dessas coisas, né, tanto trabalho na internet, aquela coisa toda, às vezes você vai encontrar pessoas que aquele da família não pode ver o seu Face, o seu Zap, né? E isso tem trazido muitas complicações para os lares, né? E eu já tenho presenciado e ouvido que casamentos têm sido desfeitos por essa razão. Agora, de outro lado, quando se sabe usar, tem sido benéfico, né? Porque daí você vê muitas mulheres dando conselhos, né? Tem a oração, uma palavra muito bonita, né? Ali pregando a palavra de Deus. Então, isso são coisas que tem que se saber manejar, né? Tanto de um lado como do outro, porque tanto pode ser benéfico como pode ser mal, né? Esse é isso que penso. Estamos conversando esta semana com a pastora Joana Rodrigues sobre o papel da mulher cristã na propagação do Evangelho. A Luz da Bíblia, aqui na Cidade Gospel, 97,5 FM, com Ed Souza. Pastora Joana, e o olhar de Jesus para as mulheres, hein? Foi como o costume local daquela época, tendo em vista que a tradição judaica colocava a mulher em condição de desvantagens. Como Jesus olhou para a mulher no âmbito do seu ministério? Sabe, Ed, eu vejo ou penso, né, que Jesus via as mulheres como iguais, né? Um ser humano, né, que estendia para ela suas mãos da mesma forma que estenderia para um homem, né? Olhou para elas com amor e com dignidade, porque nos tempos de Jesus não era assim que elas eram vistas, né? Sim, as mulheres eram desprezadas, não eram contadas, né? Então a mulher, para muitos a mulher e nada, estava bom, né? Então não colocavam ela como não, essa mulher pode fazer isso, essa mulher não. Na verdade, o interesse real naquele tempo, nos tempos de Jesus, era que as mulheres tivessem seus filhos, né? Cuidassem dos seus maridos. E quando nasciam suas filhas, os pais mesmo estavam só pensando em dá-las em casamento e vamos, né? As mulheres em tempos passados não estudavam,
Não, as mulheres não precisam estudar. E isso a gente não vê só naqueles tempos de Jesus, mas tempos atrás. Ouvi da minha avó, ouvia de outras pessoas, que os pais diziam: mas por que as mulheres vão aprender a ler, escrever? Ficar escrevendo carta para namorado? Não, minha filha não vai para a escola. Então, quer dizer, agora no tempo de Jesus, então, não se dava um valor às mulheres, mas Jesus veio e mudou a situação. Né? Mudou a situação. Então, eu vejo, não é a minha imaginação, mas a Bíblia nos mostra Jesus dando um valor muito grande às mulheres, né? E nós vimos a mulher do fluxo de sangue vindo, Jesus curou ela, né? A mulher encurvada, Jesus olhou para ela como os outros não tinham olhado, porque aquela mulher frequentava uma sinagoga, então ela era ovelha de um daqueles líderes da sinagoga, mas estava nem aí, pelo contrário, ele até ficou bravo, né, quando Jesus operou aquele milagre na vida daquela mulher, né? E tinha mulheres que acompanhavam Jesus, serviam ele com seus bens, e Jesus não tratava as mulheres como os demais. Jesus dava valor às mulheres, e a gente vê isso porque judeu algum queria conversar com uma mulher, era proibido, eles não conversavam, e a gente vê Jesus ali no poço de Jacó conversando com uma samaritana, né? Nem judia, não, era uma samaritana, conversou com ela, discutiu com ela assuntos religiosos que isto jamais poderia acontecer. Tratavam de religião na sinagoga e só os homens participavam, e Jesus estava ali conversando com uma mulher samaritana, né? Então isso mostra pra gente que Jesus amava, e ele amava os seres humanos de igual. Eu penso que ele via as mulheres assim. E sem contar também, né, pastora, que Jesus fez amizade com duas mulheres, a Marta e a Maria, que para a época também era um escândalo, né? Exatamente. E mesmo você viu, a Maria estava aos pés dele para ouvir. Isso jamais aconteceria com qualquer líder judeu. Não acontecia, né? Não tinha. Mas Jesus é diferente, né? Maravilha, né? Pastora, e nos trabalhos ministerial das igrejas, a mulher de hoje, ela tem tido espaço para trabalhar dentro do ministério, para exercer uma função no ministério nas igrejas hoje? Sim, as mulheres hoje têm conseguido espaço. A Igreja Cristo é Vida, nós somos bastante liberais nesse assunto de mulheres pregadoras, e mesmo que a gente já veio, nossa primeira igreja não, mas a igreja que frequentamos por 18 anos é uma igreja fundada por mulher, né? E tem tido um grande trabalho até os dias de hoje. Então nós somos bem liberais nisso. E não só nós, né? Porque a gente até está novo ainda, mas muitas igrejas têm aberto as portas para o trabalho das mulheres. Primeiro ele estava muito restrito, muito fechado, mas hoje não. Já são igrejas que você jamais imaginaria, mas eles têm ordenado mulheres pastoras. E interessante, estava vendo esse dia que desde 1935 a Assembleia de Deus nos Estados Unidos tinha mulheres nos seus púlpitos, né? E esse aí, 1935, é um bom tempo, né? E nas décadas seguintes foram igrejas seguiram o mesmo exemplo, como a Igreja Metodista, Presbiteriana, Luterana. E essa experiência internacional levou as igrejas metodistas evangélicas de confissão luterana e presbiteriana, independente no Brasil, a aceitar também mulheres pastoras. E uma coisa interessante também que soube é que aqui no Brasil, mais recente, Ana Paula Valadão e a Cassiane, elas foram ordenadas pastoras, né? E a Cassiane, que é do Ministério da Madureira, após ela ser ordenada pastora, a Igreja Madureira, elas tomaram uma atitude de separar pastoras, todas as esposas dos presidentes da Assembleia de Deus no Brasil. Achei muito interessante. Então hoje as mulheres têm tido espaço, sim, para a obra de Deus, né? Qual o desafio da mulher esposa de obreiro, de pastores, que são muitas vezes dirigentes de igreja?
já levando em consideração todos aqueles requisitos que a gente já tratou aí, que a gente vem tratando da mulher virtuosa e tudo mais, mas como essa mulher deve se comportar nessa posição de mulher, de uma pessoa que está na frente de um trabalho? Então, um dos primeiros desafios que eu vejo assim, Ed, para as mulheres, é saber conciliar, né? Marido, filhos, casa, igreja. Então esse, às vezes, para muitas mulheres, tem sido um trabalho, um desafio muito grande, porque elas se envolvem de uma certa maneira e deixam uma das coisas para trás. Né? Ou elas vão cuidar bem do marido pastor, ou descuidam um pouquinho do marido pastor para cuidar dos filhos, ou ambos são colocados quase de um lado para se envolver com as questões da igreja para ajudar o seu marido, né? Agora, pensando, eu acredito que as mulheres de pastor, porque existem mulheres de pastores, pastoras, e existem mulheres de pastores que não são pastoras, né? Então eu acho que elas não têm que se sobrecarregar com trabalhos da igreja e negligenciar o marido, os filhos e a casa. Agora, para aquelas que são pastoras também, o seu desafio não é o desafio dessa mulher, é que ela, além de estar a liderança na igreja, ela ainda tem a casa e os filhos. Porque, na minha maneira de pensar, Ed, eu não posso concordar com mulheres que abandonam sua casa por causa da igreja, né? E eu já conheci mulheres que o seu desafio era grande, porque envolve tudo isso que estou dizendo aqui, mas elas, na verdade, olha, eu tenho uma obra para fazer, uma certa cidade aí, e quando o marido chegava em casa, onde que estava a esposa? Já tinha ido, né? Não, acho que não. Acho que, né? Causa muito atrito, né? Muito atrito. Então, esses são desafios que têm que ser conciliados para que não haja isso, né? E também são as cobranças que existem, né? A mulher do pastor tem que ser perfeita. Tem que ser perfeita. Olha, tem o exemplo aqui perfeito, tanto as esposas como os filhos, que também não existe. E esse é um desafio grande, porque daí a mulher do pastor fica tentando de ser uma coisa que não é, porque não existem pessoas perfeitas, né? E às vezes a igreja cobra isso das esposas do pastor. E a sua exposição. Outra coisa, um desafio grande para a esposa de um pastor é ser uma ouvinte, quando necessário. Ouvir e se calar, né? Então tem que ser ouvinte muda. Porque às vezes para a esposa do pastor lhe é contado, é passado para ela muitas coisas, e tem gente que tem uma coceira na língua, né? E isso atrapalha a vida do seu marido de uma maneira terrível. Então, esse é um desafio, de se manter calada diante de coisas que lhe são contadas. Outra coisa é não levar assuntos pertencentes à família, né, para a igreja. E não trazer assuntos que pertencem à igreja para a sua casa. Então, as esposas dos pastores têm esse desafio a enfrentar. A gente observa ultimamente, pastora Joana, o aumento do movimento feminista, que traz a ideia de um empoderamento da mulher, de trazer condições melhores para a mulher, não só aquela mulher que é maltratada, que enquadra em leis, não só leis brasileiras, mas leis aí mundo afora de proteção à mulher. Como a senhora vê o movimento feminista, onde muitas mulheres cristãs vêm se aderindo a ele? Sabe, Ed, nem sempre o que está por trás desse movimento é realmente a favor da mulher. Em muitos casos, essas questões de ser, porque o maior trabalho e interesse parece que se tem, é de se ser igual. A mulher que ser igual aos homens. Então, existe essa luta tão grande que ultrapassa os limites do que é ser igual e ter direitos iguais, que eu penso que é diferente uma coisa da outra, né? Uma mulher, jamais ela vai ser igual a um homem, em todos os aspectos, não vai ser. Agora, ter direitos iguais, eu acredito que sim, porque
Em 2015, eu li que os salários entre homens e mulheres era de uma diferença de 41%. Então isso eu acho que tem que existir uma luta, porque por que tem que ser assim? E elas estão fazendo o mesmo trabalho, o mesmo trabalho. Então acho que não precisava de ter essa diferença tão grande. E existe diferença gritante até hoje, pela igualdade de direitos. Então eu acho que isso é bacana, igualdade de direitos. Agora outra coisa, as mulheres nesses movimentos, elas se levantam para lutar contra o assédio, né? Contra a violência, né? Ok, contra o machismo que existe na nossa sociedade de uma maneira bem grande, né? Então eu acho que quando se luta com esses propósitos, isso, daí eu creio que é uma coisa válida. Mas quando estão querendo ser, às vezes, ser acima dos homens, não, porque os homens, não, acho que não, porque daí fica igual, né? Porque hoje muitos homens, sendo machistas, eles querem colocar as mulheres lá embaixo. É por isso que batem, né? Espancam e matam, como a gente tem visto. Mas quantas mortes, todos os dias você ouve isso, né? Pastora Joana, para a gente finalizar, gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Luz da Bíblia. O microfone fica aberto para suas considerações finais. Obrigado, Deus abençoe. Eu que agradeço, foi muito interessante para mim, né? E eu agradeço muito, Sara, que foi um prazer mesmo, Ed. A Luz da Bíblia, aqui na Cidade Gospel, 97,5 FM, com Ed Souza.